Fala, São Palmeirenses, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui o jogo aberto para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, que vai enfrentar hoje o Vasco pelo Brasileirão, né? O Vasco que vem numa crescente e o Palmeiras que acabou de vir em derrota, mas o nosso time é melhor e é provável que saímos de lá com a vitória. Pessoal, então sem mais delongas que bora pro vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. E Vasco da Gama, o Vasco tá vendo o Coutinho jogar muita bola, o Ryan a mesma coisa, não é? PH ali na direita, Léo Jardim. Só que o Palmeiras, que não ganhou do Bahia na última rodada, precisa da reabilitação, tá lutando pelo título, vai jogar diante do seu torcedor e por isso lá está a nossa Tati Tavares acompanhando os arredores, falando com o pessoal, já entendendo como está a preparação para essa partida. Tati, para você aquele bom dia. Novidades, quais são? Oi, Renata, muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto, já no palco da partida, Allianz Parque, mais tarde então Palmeiras e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tentando se reabilitar, né? Vem de uma derrota para o Bahia lá na Fonte Nova. Tá tentando se manter na parte de cima da tabela, lembrando que o Verdão tá na terceira posição, a 5 pontos do líder Flamengo. E é aquilo, né? Palmeiras e Vasco é duelo de amizade, são torcidas amigas. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista, o Fábio França, mostrar para vocês aqui do Jogo Aberto o clima. É esse, vascaínos e palmeirenses todos juntos. O trânsito aqui agora, o sinal abriu, o farol, como vocês dizem aqui em São Paulo, né? Mas, ó, tá todo mundo unido, os torcedores vascaínos por ali, enfim... É amizade total entre a torcida. Mas é aquilo, o técnico Abel Ferreira tem aí um grande desfalque para essa partida, né? O Lucas Evangelista, ele que sofreu uma lesão na coxa, vai passar por cirurgia e fica fora aí o restante da temporada. Deve mudar um pouquinho em relação ao time, porque Andrés Pereira vinha jogando ali mais adiantado. Pode ser que ele seja recuado, tem o Rafael Veiga e o Maurício que pode jogar por ali. Enfim, ele vai ter que definir melhor esse meio de campo. O Piquerez está à disposição, né? Ele sofreu um trauma no joelho. A torcida do Vasco está muito animada por aqui. Ele sofreu um trauma no joelho, mas está à disposição. O Vasco invicto a 7 partidas com o técnico Fernando Diniz. Mais detalhes, Renata, a gente vai conferir na reportagem do meu amigo Wagner. Eu respondi tudo? Ainda não, Diniz. Responde só mais uma. Você assumiu o Vasco com o time na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. Hoje, a equipe é a 12ª com 30 pontos. Quais os próximos passos? A gente agora tem que ir escapando dessa zona daqui que a gente tá mais embaixo, depois começar a olhar para a parte de cima da tabela. O Vasco teve uma sequência duríssima, empate com o Flamengo e boas vitórias diante do Bahia e também do Cruzeiro. 7 pontos conquistados de 9 disputados contra equipes do G6 do Brasileirão. E agora mais 3 importantes pontos em jogo, o Palmeiras no Allianz Parque. E problemas para essa partida, o treinador vascaíno tem. O volante Cauã Barros está suspenso com o 3º cartão amarelo. O atacante Matheus França sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino e também está fora. Assim como o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que sentiu sábado contra o Cruzeiro. Exames constataram uma lesão muscular na coxa esquerda. Em contrapartida, Diniz conta com a volta de Tietê. Assim, um provável Vasco terá Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodrigues. Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Do Palmeiras, assim, a gente vai se esforçar da mesma maneira que se esforçou nos jogos. Assim, a gente sabe que jogar lá contra o Palmeiras é difícil, muito difícil, e jogar no Allianz se torna mais difícil ainda. O campo de grama sintética, vai mais rápido, os caras moram muito campo, eles têm um aproveitamento lá muito grande. E a gente vai agora preparar da melhor maneira para ir em São Paulo e fazer uma boa partida. E o Verrete, artilheiro do time, tem um pequeno tabu para bater. Nunca fez gol no Palmeiras. Só nesse Brasileirão de 2025, ele marcou contra o Santos na primeira rodada, São Paulo na 12ª e também Corinthians na rodada 21. Já o Palmeiras tem um enorme tabu a seu favor diante do Vasco. Não perde desde 2015.
De lá pra cá, 9 vitórias e 4 empates. E uma dessas vitórias foi no primeiro turno, com o gol de Vitor Roque. Ele, que já tem 12 com a camisa do Verdão e curte a boa fase. Fico muito feliz, né? Às vezes eu não acredito. É muito gratificante também, é um orgulho. Às vezes eu vejo ali brincando, eu até coloquei, minha foto de perfil sempre foi minha cachorra, né? Aí eu até mudei, eu coloquei eu no último jogo com 3 criancinhas fazendo tigrinho e tô muito feliz. Espero que eu possa fazer muito mais gols e deixar a marca registrada. Um grande desfalque, não só para a partida contra o Vasco, mas para o restante da temporada, é o volante Lucas Evangelista. Ele que foi titular em 14 dos últimos 17 jogos que esteve em campo. Ele sentiu a coxa direita na derrota para o Bahia no último domingo e os exames apontaram a necessidade de um procedimento cirúrgico. Segundo o clube, o camisa 30 sofreu uma lesão tendínea na coxa direita. Com a cirurgia, ele só voltará em 2026. A grande questão agora é como Abel vai configurar o meio de campo. Mudanças até no esquema tático podem pintar. Um provável Palmeiras terá o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez ou Jefté. Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga, ou Maurício ou até mesmo Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o Vasco. É um time que vem numa crescente muito boa também com o Diniz. E agora é trabalhar. Trabalhamos com muita humildade, esse pouco tempo que teve, e contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante. Cicinho, no primeiro turno foi 1-0 para o Palmeiras na casa do Vasco, gol dele, do Vitor Roque. E agora esse encontro, o Vasco muito melhor, já mais organizado, o Diniz finalmente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse e o Palmeiras é sempre aquela força, ainda mais jogando em casa. O momento do Vasco realmente é diferente, o bom momento do Felipe Coutinho, também desse menino Ryan, Paulo Henrique pela lateral direita está jogando muita bola, então assim, o Diniz está dando cada dia mais uma consistência para essa equipe do Vasco, que do outro lado tem o Palmeiras, que na minha opinião é favorito, mas tem tudo para ser um jogão, Renato, tem tudo para ser um jogão porque o Palmeiras tem implanta esse ritmo de jogo que faz com que o adversário também venha a estar ligado os 90 minutos, porque se não tiver ligado vai tomar gol. O Palmeiras não tá para brincadeira não, mas o Vasco também, esse time do Diniz é um time que assusta também o adversário, por isso que eu falo que vai ser um grande jogo, mas acredito no favoritismo do Palmeiras. Edu, vamos pensar que amanhã tem Flamengo e Cruzeiro. De repente alguém pode tropeçar nessa história. Se o Palmeiras ganha do Vasco hoje, é aquela história, de repente um segundo lugar, começa a pensar em se aproximar mais ainda do líder. Claro que não sabemos o que vai acontecer na quinta-feira, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, mas seria uma boa oportunidade para vencer. Fazer o dever de casa, né, Renata? Vencer, porque em casa o Palmeiras já mostrou que é muito forte, independentemente do adversário. A gente vê que o adversário se sente em dificuldade de jogar no Allianz Parque, até também pelo gramado também. Então eu entendo que o Palmeiras tem que manter o ritmo que ele vem fazendo, pressionando o adversário desde o início, pressionando lá na defesa adversária. Eu acho que isso é o grande diferencial do Palmeiras, porque quando você recupera a bola no campo adversário, você está mais perto do gol. Então eu entendo que o Palmeiras, por mais que perdeu o Lucas Evangelista, que é um jogador que vinha fazendo a diferença, encontrou o seu lugar no time, o Palmeiras vai sentir falta sim. O Piquerez eu acredito que possa estar à disposição para esse jogo, porque foi mais uma pancada. Então eu acho que o Abel vai ter que mexer no time. Agora, de repente ele pode recuar o Andreas e colocar tanto o Veiga ou o Maurício para jogar, ou se não colocar o M. Martins ali no lugar do Lucas para liberar mais ainda o Andreas. Então acho que é uma dor de cabeça para que o Abel possa montar e tentar vencer o Vasco da Gama. Acho que eu vou sair ali para tomar um cafezinho, porque agora o assunto... Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o jogo aberto falando, o pessoal falando. O Vasco vai enfrentar hoje o Vasco, ó. O Palmeiras vai enfrentar hoje o Vasco. O Vasco vem numa crescente aí, ganhou o Botafogo, empatou com o Flamengo. E tá bem ali, bem colocado, né? Para a situação do Vasco, que não é uma situação boa. Um time que tá sempre brigando para não cair todo ano, mas tá vindo uma crescente. E vai ser um jogo complicado. Complicado não, né? Vai ser um jogo duro e tal, como todos os jogos do Brasileirão são duros.
até mesmo contra times lanternas, como o Fortaleza, o Juventude. O Fortaleza é de 41, mas o Juventude faz um jogo bom, sempre é um jogo bom contra o Juventude. O, o Sport, como lanterna, é sempre um jogo difícil jogar contra o lanterna, porque ele vai dar vida em cada jogo. A menos que seja no final, que ele já tá desclassificado, já tá fora, aí não vai dar nenhum sangue. Mas geralmente, todos os jogos do Brasileirão são jogos difíceis, são jogos duros. Mas acredito no desempenho nos atletas e no Palmeiras. Então, pessoal, se for o vídeo, espero que tenham gostado, né? Tamo junto.